Bom dia, nono ano. Vamos iniciar mais uma aula. Bom dia, Alexia, Arthur, João Pedro, Lara, Luiz Felipe, Luísa, Miguel e Alejandra. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Bom, lembrando, né, que nós estamos dando sequência ao nosso material de trabalho. Semana passada nós iniciamos, né, os estudos da Europa. Estou apresentando para vocês aí, né, o material que já foi trabalhado na aula anterior, só dando uma recapitulada rapidamente, né? Falamos algumas curiosidades a respeito da Europa com relação à sua extensão territorial, alguns formatos, né, que geram as penínsulas, né, formam as penínsulas. A gente vai falar disso mais depois também. E de início, começamos a entender, né, toda essa história envolvendo a Europa como o Velho Mundo, né, e tendo aí como vizinhos África e Ásia. E sabemos também, pela aula passada, que foram os europeus, né, os primeiros a colocar suas embarcações em alto mar, e a partir daí, né, com a participação aí do geógrafo, né, Cristóvão Colombo, mudou toda a história daquela época, né? E essa história que mudou fez com que a Europa se projetasse para o mundo e até tendo aí um domínio, um poder, né, de chegar até esses novos territórios, colonizando, explorando assuntos, né, fatos e história essa que já falamos, vocês já viram em outros anos, né, e sempre na matéria de história tem algum momento que deve também reforçar essa parte que é muito importante desse início, né, da história do velho mundo para com o novo mundo da qual nós fazemos parte, que é o continente americano. E vimos também, né, essa questão, né, hegemônica aí, né, de domínio da Europa em relação a ela estar, de acordo com o mapinha aí, na parte oriental, mas por uma questão cultural, histórica, ela se impõe como ocidental, né? Falamos disso também, isso está bem visível nesse mapinha aí, da página 5, e logo em seguida vimos aí, né, o título aí, Hegemonia Europeia, o Mundo Ocidental e Oriental. Aí tem as divisões, né, como a Europa se projetou para o mundo, né, Velho Mundo, repetindo aí, na Europa, África e Ásia, Novo Mundo, América, a partir de Cristóvão Colombo, em 1492, e Novíssimo Mundo, a Oceania, né, a partir de 1742, com a chegada dos ingleses nessa localidade aí. Bom, e então, essa divisão Ocidente e Oriente, né, de acordo com os aspectos geográficos, o meridiano de Greenwich, que divide a Terra em parte oeste e leste. O oeste, ocidente, o leste, oriente. Mas a Europa se impõe como pertencente ao ocidente. Então, hegemonicamente, ela se impõe primeiro com essa questão aí, ó. Olha essas figuras que aparecem: Sócrates, Aristóteles e Platão. Então, esses filósofos, esses pensadores, né, com todo o conhecimento, com toda a pesquisa, com toda a arte, toda a cultura, também contribuiu muito para projetar a Europa com esse domínio de poder, né, perante ao mundo. E a Europa, né, um continente tão pequeno, um pouquinho maior que o território do Brasil, e aí vocês percebem, né, a influência que ela tem, e aí esse título, né, a hegemonia europeia. Vale. E aí, oi, pode falar. Oi, desculpa estar te interrompendo, é que eu queria te falar. Desculpa por causa que eu explicar, né, na verdade. Por causa que meu notebook aqui, ele desligou todo. Ele saiu do Google na hora que eu estava aqui na sua aula, entendeu? Sim, Por eu vi isso que que eu você saí. saiu,
mas agora você já conseguiu retornar, né? Ok, pode ficar tranquilo, Consegui. tá bom? Qualquer coisa é só você me avisar, tá bom? Tá. Ok, pessoal. Então vamos lá. Qualquer necessidade de perguntar qualquer coisa, me interrompe, tá bom? Para eu saber alguma dúvida ou alguma situação em que vocês querem me repassar. Bom, continuando então aí, para a gente partir então, né, para o nosso próximo assunto de hoje, isso vai ser uma lembrança, né, da aula anterior, é tanto que essa lembrança remeteram a vocês a essa atividade. Atividade essa que acredito que esteja pronta, né? E no momento oportuno vamos falar sobre ela. Por enquanto, eu quero chamar a atenção de vocês para nós finalizarmos esse poder que a Europa projetou para o mundo. Essa parte aqui, ó, muito interessante aqui, ó. Vamos lá. Essa parte aqui, ó. Quem é que poderia ler para mim essa parte que eu selecionei aí? Posso ler, Wander? Pode ler. Vamos lá. Coloca então. A partir de um processo de expansão de seus domínios, invadiu e conquistou territórios para conseguir matérias-primas, produtos exóticos e até mesmo mão de obra barata e ampliação de seus mercados. Isso. E essa parte do texto é a resposta da pergunta número 15. Não sei se vocês recordam, tá? Mas na nossa última aula nós chegamos nessa parte, né, da pergunta número 15, onde justamente nos chama a atenção esse momento de domínio que a Europa tem, que é essa expansão, né? E essa expansão, ela colocou, né, a Europa com esse poder todo de influência no Novo Mundo e no Velho Mundo. É tanto que estava tudo num ponto aqui, né, mas acabou saindo. Essa perguntinha, como foi a busca de enriquecimento e de desenvolvimento do Velho Mundo no Novo Mundo? É tanto que na aula anterior, né, eu falei para vocês que eu ainda não tinha chegado nessa parte dessa ferramenta aqui, e agora já está para nós, né, aquilo que eu falei para vocês. Nós estamos aprendendo e o aprender é muito bom, né? Aí está a prova aí, agora já consigo já projetar para vocês aí as atividades, né? E de acordo com o texto, de acordo com o nosso livro, né? Então agora sim, é o número 15. Como foi a busca de enriquecimento e de desenvolvimento do velho mundo no novo mundo? Agora está a resposta. A partir de um processo de expansão de seus domínios, invadiu e conquistou territórios para conseguir matérias-primas, produtos exóticos e até mesmo mão de obra e ampliação de seus mercados. Essa palavrinha, produtos exóticos, geralmente são produtos que não se encontram no território europeu. Por quê? O território, em função das suas condições climáticas, não permite determinadas culturas. Agora, em territórios onde o clima é mais quente, né, aí sim permite algumas culturas, né, algumas frutas diferentes. Então, exótico é aquilo que é diferente e não se tem naquele determinado local. Então, todas as vezes que vocês ouvir a palavra exótico, lembre-se, é o diferente, é o que não tenha no lugar que eu estou, mas vou encontrar em outro. Por ser encontrado em outro, para nós é diferente, exótico. Tá? Esse é o sentido da palavrinha aí, exótico. Muito bem. Bom, e agora, fechando a ideia dessa questão, né, da hegemonia europeia, o segundo parágrafo aí, ele nos chama a atenção de um período em que tudo isso começa. E é justamente nesse século aqui. Ó. Que século que está aparecendo aí para vocês? Eu selecionei ele. 15 e 16. Não entendi, repita, por favor. Durante os séculos? 15 e 16. Isso. Aí eu pergunto a vocês, o século XV começa quando? Vamos lembrar? 1400. 1400. Nós temos aqui uma linha da central ao lado aqui que não permitiu eu ouvi-los,
Aí vocês já ouviram 1400. 1400 e... De 1400 a 1500. Isso, 1401 a 1500, século XV. E o século XVI, quando começou? De 1500 a 1600. Isso, então de 1501 a 1600, século XVI. Então, justamente, o que eu marquei aqui para vocês é que está nessa pergunta aqui, ó. Em quais séculos houve a chamada expansão ultramarina? O que é a expansão ultramarina? Colocar povos de continentes distantes em um processo de interação econômica, política e cultural com as grandes navegações. Quando os europeus chegaram à América, então foi justamente no século XV para o XVI que os europeus chegaram à América e aí começou a colocar os distantes junto aos que ali estavam para chegar, né? Ou seja, uniu, né, a cultura naquela época americana, os povos nativos, com a cultura europeia. Agora, vocês sabem que os europeus dominaram a cultura americana naquela época, impondo não só a cultura, como também a questão econômica, a questão religiosa, né? Toda essa história, essa expansão cultural dos portugueses aqui na América já é de conhecimento de vocês, né? Então, houve um totalmente desrespeito dos europeus com a cultura dos povos nativos, né? Nisso também, muitos nativos, né, índios daquela época, né, eles simplesmente sobreviviam dentro de tudo aquilo que a natureza proporcionava a eles. Eles não tinham que cultivar, criar, e sim a própria natureza fornecer para eles, porque eles eram povos em número pequeno e não precisavam de grandes esforços. E por isso, então, os europeus chamavam os índios de vagabundos, né? E forçavam eles a trabalhar. Os índios não precisavam de trabalhar porque não tinham nenhuma ganância em termos de riqueza, né? Como os europeus até então tinham naquela época, como tem até hoje, né? E hoje o mundo está assim, o mundo do explorar, né? O capitalismo, digamos, capitalismo selvagem, né? Respeitando totalmente a natureza que levou milhões e milhões de anos para fornecer tudo isso que nós temos hoje. Por isso essa questão, né? Voltamos, né? Do sustentável, do reciclar, é aquela questão, né, gente? A preocupação com o nosso meio ambiente, que é o nosso todo, né? Bom, e diante dessa observação, desse início, né, de toda essa história e cultura, nós temos então aí um outro processo que muito nos preocupou. A partir daqui, o que apareceu para vocês aí? Revolução Industrial. Revolução Industrial. A Revolução Industrial, então, acelerou esse processo de exploração, né, de recursos naturais. Foi como nós vimos, né, no assunto anterior, que estava lá no C4 do oitavo ano, né, os recursos naturais e tal, até é tema de exercício, eu vou falar com vocês no final da nossa aula, tá bom? Para me lembrar, tá? Porque na próxima aula teremos exercício. Aí no final desta, a gente fala a matéria e fala o horário que vocês vão fazer dentro do nosso horário de aula mesmo, tá bom? Então lá, no finalzinho desta aula de hoje, me lembrem que a gente conversa sobre isso também. Bom, então, fechando, né, essa parte que envolve a questão da hegemonia europeia, então o que nós podemos dizer? Que o começo da expansão foi na Antiguidade, quando o Império Romano avançou sobre diversas áreas da África e da Ásia. Aí começa aquele período, né, porque a Europa não era dividida em países, e sim dividida em impérios. Tá? Segunda metade do século XVIII, o capitalismo superava a sua fase comercial e entrava em sua fase industrial. Aí a gente percebe, né, todo um avanço crescente de tudo isso aí. E a Revolução Industrial, então, ela marca, né, definitivamente, então, todo esse processo de exploração mesmo. Aí vem essa pergunta aí, né? Qual acontecimento colocou os europeus novamente em vantagem diante de outros países do continentes como Ásia, África e América?
Em resposta, então, nós já havíamos, então, né, destacado, né, a Revolução Industrial. Então, por aí, vocês percebem que a Europa, ela, com o processo das grandes navegações, conheceu novos territórios. América. Chegando à América, ela desrespeitou a cultura dos povos nativos e até dizimou muitos índios. E aí começou todo o processo de exploração do território. Aí vem aquela história, né? O Brasil, cana-de-açúcar, criação de gado, o ouro, o café. Vocês estão percebendo que tudo que eu falei agora foram ciclos econômicos que aconteceram ao longo de 500 anos, desde o século XV ao século, digamos, XIX, XX. E a indústria, né, em meio a esse período todo aí. Lembrando que a Revolução Industrial aconteceu lá na Europa em 1750. Olha, 1750. No Brasil, a Revolução Industrial, ou seja, a indústria chega aqui, não totalmente como nós desenvolvidos, mas sim como países em desenvolvimento, país emergente, em 1950. Eu pergunto a vocês, 1750 na Europa. No Brasil começou em 1950. Assunto da matéria de história de vocês. Quantos anos que o Brasil ficou atrasado em relação à Europa? Matematicamente falando. Entenderam o tempo? Repete, por favor. Ó, a Revolução Industrial aconteceu em 1750, na Europa. E no Brasil, em 1950. Aí minha pergunta, quantos anos o Brasil ficou atrasado para ter sua indústria? 200 anos. 200 anos. 800 Você está percebendo? O Brasil ficou atrasado em relação à Europa 200 anos. Agora, você deve estar perguntando. E um fato interessante que a maioria das pessoas não olha, que eles ficaram tão atrasados de acordo com a Europa e ainda tá, mas ainda o dobro do Japão, que no caso lá é o país da tecnologia, que lá tudo está se criando, coisas novas, novidades, tudo está surgindo de diferente, entendeu? Então, com esse raciocínio, você percebe, na Europa começou tudo lá, né? Toda a questão do desenvolvimento econômico, produção, né? Desde aquele momento da substituição da força humana pela mecânica, você já sabe muito bem essa parte aí, e a partir do momento, né, que os portugueses chegam aqui no Brasil, de 1500, né, para frente, aí já estamos aí no século, finalzinho do século XV e começo do século XVI, de 1501 para frente, os portugueses eles não investiram em nada para o Brasil ser um país de desenvolvimento econômico dentro do território. O Brasil ficou dependente dos países europeus, principalmente nos produtos industrializados. Então, era muito mais negócio para os portugueses nos manter atrasados e nos explorando, e nós tínhamos todas as condições de crescer e de até ir além do que nós somos hoje. Mas a nossa história nos impediu. História essa que depois a gente vai relembrar, porque você sabe, né, que nós fomos, no início de todo o nosso desenvolvimento, de processo de colonização dos portugueses aqui no nosso país, no Brasil, durante mais de 300 anos, aqui foi desenvolvida a colonização de exploração, diferente da colonização de povoamento que os ingleses fizeram nos Estados Unidos. Né? Existe um contexto natural, que a gente vai falar dele daqui a pouquinho, tá bom? Bom, então, fechando toda essa ideia, né, nós já sabemos, então, desse processo de poder que a Europa tem desde o início, né, de colonização ao novo território, né, o continente americano, e a partir de então toda essa exploração, colonização de exploração, e fomos impedidos, né, de nos desenvolver
durante mais de 300 anos, que foi o período aí em que o Brasil foi dominado pelos portugueses, o período colonial. Depois nós tivemos uma outra situação política, né, que foi o Brasil Império, nas mãos de Dom Pedro I, Dom Pedro II, e só depois que o Brasil passou a ser república, né, aí vocês já observam, né, em 15 de novembro de 1889, o Brasil passou a ser república, aí, processo democrático, aí que começa a caminhar o Brasil com outro pensamento, aí sim o desenvolvimento vai fluir e acontecer de forma mais intensa. Mas tudo é passo a passo, tá? E acredito que na matéria de história, vocês, se não viram essa parte, não vão ver, né? A parte do Brasil República, tem muito assunto aí para se falar ao longo dos presidentes, né, que envolveram o Brasil desde 1889, né, até a atualidade, né? A atualidade está sendo, assim, um pouco preocupante, né, com a visão que o nosso presidente tem com relação aos acontecimentos atuais, né? Mas vamos voltar à nossa Europa aqui. Aí vocês têm essa parte obrigatória, acredito que já tenham feito, tá? Deixa guardadinho aí, beleza? E agora é o nosso assunto de hoje, tá? Assunto de hoje que faz vocês, né, trabalhar a parte da cartografia. Aproveitei, né, a ida de vocês ao colégio, a entrega de material, né, e anexei aí a nossa parte de cartografia dentro do material, e quem já pegou, já está com esse material em mãos. Quem não pegou, gentileza, pegar, porque tanto vocês precisam do livro, quanto do material de geografia. Por quê? Quando a gente falamos aspectos naturais e divisão política entre a Europa e a Ásia, vem logo essa palavra, vem aí, Eurásia. Mas por que Eurásia? Há, na opinião de vocês, uma junção de duas palavras para formar Eurásia? E aí? Parece que é a Europa junto com a Ásia. Exatamente. Então, aproveitando que eu estou dando uma olhada aqui, né, no acesso de vocês, então, só para confirmar, Alanis, Alejandra, Alexia, Tamara, Alexia Vitória, Arthur Gabriel, Eduardo, Emily, Isabela, João Pedro, Júlia, Lara, Lívia, Luiz, Luísa, Miguel, Thaís. Acredito que todos agora já estão, né? Ok? Bom dia a todos vocês novamente, tá bom? Então vamos dar sequência ao nosso material. E o assunto agora é Eurásia. Embora Eurásia, sob o ponto de vista, digamos, geográfico, tá? Europa e Ásia, sob o ponto de vista histórico e cultural. Vamos entender isso já já. Primeiro, olha o mapinha que vocês estão visualizando aí. Esse mapinha, tá? É o mapinha que vocês receberam, que é o mapa político da Europa, tá? O mapa político da Europa. Aqui nós temos 50 países, tá bom? De acordo com a lista que vocês têm em mãos aí, ainda não tem, por favor, pegar na secretaria do colégio o material, tá bom? Europa Ocidental são quantos países, pessoal, de acordo com a lista que vocês têm em mãos aí? Vamos ajudar os colegas aí já a entender essa divisão aí. Quantos 26 países? Quantos países? 26. Então, vou só repetir aqui. Europa Ocidental. 24? Ok. Isso. Só uma questão de observação. Beleza. Então, Europa Ocidental, 24 países. E Europa Oriental, aí sim, 26. Os países que fazem parte da Europa Ocidental são aqueles que estão à esquerda de vocês, tá? Portugal, Espanha, vou falar os maiores, tá? Portugal, Espanha, França, Reino Unido, Irlanda, Itália, Alemanha, aí depois vem os menores, né? Noruega, Suécia, Finlândia, Dinamarca, Bélgica, Países Baixos, Luxemburgo. Países Baixos é chamado de Holanda também. Depois eu vou explicar para vocês o porquê desses dois nomes. E os países da Europa Oriental, aí temos a Rússia, 40% do território da Rússia na Europa, 60% na Ásia. Uma outra característica também é Turquia. Turquia, uma pequena parte dela é na Europa e o restante é na Ásia. Tá? E os demais países, né?
Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia, Belarus, Ucrânia, Moldova, Romênia, Bulgária, Macedônia, detalhe que a Grécia é a Europa Ocidental, tá? E, bom, enfim, são 50 países que estão aí, e quando vocês têm em mãos uma lista de países e em branco tá capitais, eu preciso que agora vocês, né, com o passar aí do tempo aí, vão preenchendo essa lista para mim, né? Então, por exemplo, o primeiro país lá, Portugal. Alguém gostaria de arriscar, me dizer qual é a capital aí? Lisboa. Lisboa, ok, né? Eu já até havia marcado aqui para vocês aqui, ó. Ok. Então é isso, pessoal. Então vocês entenderam. Vamos colocar as capitais, né, nos espaços correspondentes com relação a cada país da lista. E depois, esses números aí, do 1 ao 24, vocês vão colocar dentro do mapa, correspondendo o país que esse número representa, tá? Então, por exemplo, número 1, vai colocar lá onde é Portugal. O número 2, onde é Espanha, tá? Aí chegou do 1 ao 24, acabou. Aí vocês perceberam quais são os países da Europa Ocidental. Logo em seguida, comecem a numerar os países da Europa Oriental. Aí começa de novo, do 1 ao 26. E vocês vão perceber que há que se forma uma divisão. Essa divisão tem a ver com o que nós vamos falar ainda sobre esse assunto aqui. Eu vou dar uma avançada rapidinha. Oi, pode falar. Oi, deixa eu te fazer uma pergunta. Porque tem alguns países que estão ali na Europa Oriental que se repete na Europa Ocidental. Só que isso é a mesma capital e aí tem problema. Eu estou buscando aqui uma parte do assunto aqui, só para ilustrar, mas eu vou te responder. Só um pouquinho. Olha, pessoal, tá vendo esse título aí? Deixa eu ver que página que se encontra. Página 25. É a nossa meta chegar aqui na próxima aula, tá bom? Mas socialismo e capitalismo. É justamente esse título aí, socialismo e capitalismo, é que vai fazer com que essa divisão fique mais entendida, tá? Eu quero que vocês não esqueçam disso. Então, essa divisão e... Ô, Vander, Oi, pode a falar. Emily pediu para te avisar que o computador dela descarregou. Não, tudo bem, não tem problema não. Nós estamos gravando a nossa aula, né? E ela vai ser, então, postada no nosso grupo, vai estar no canal do colégio, tá bom? Qualquer coisa que ficar perdida, fiquem tranquilos que vocês podem rever, tá bom? Fala com ela que não se preocupa não. E assim que ela conseguir, ela retorna. Bom, então falávamos desse mapinha, né? Europa político, onde nós temos então a Europa Ocidental e Europa Oriental, em função de um sistema econômico de uma época chamado capitalismo e socialismo. Se vocês quiserem até colocar a lápis na folha que está os países aí, né, onde está assim a Europa Ocidental, vocês podem colocar assim a lápis. Capitalismo, para não esquecer do que eu estou falando hoje. E onde está a Europa Oriental, vocês podem colocar assim, socialismo. Mas escrevam a lápis, porque depois a gente vai ter que desmanchar, tá bom? Então, Europa Ocidental, países. Após países, podem escrever capitalistas. E Europa Oriental, países. Ao lado de países, pode escrever socialistas. Porque nós vamos precisar de lembrar dessas informações para a próxima aula. E falei em próxima aula, então vamos voltar para o nosso tema da agora. Da agora é o seguinte. De acordo com a página 8, a informação que nós temos é a respeito, então, dessa questão que envolve, né, os aspectos históricos, culturais e naturais da própria Europa. Então, de acordo com o texto, o que nós temos aí? A palavrinha Eurásia. Mas, vamos então entender essa questão aí. Primeiro, há 6 continentes sob a ótica das características históricas e culturais dos povos que habitam cada continente. Então, nós temos América,
África, Ásia, Europa, Oceania e Antártida. Você não pode esquecer disso aí, tá? Então, esses continentes, né? Importantíssimos aí, ó, tá? América, África, Ásia, Europa, Oceania e Antártida. Esses continentes, sob o aspecto de características históricas e culturais. Só que tem um detalhe, né? Nós temos também esses continentes aqui, ó. América, África, Oceania, Antártida e Eurásia. Junção da Europa com a Ásia. Em função do quê? Disso aqui, ó. Ponto de vista geológico ou natural. Então, você não pode esquecer dessa explicação simples. 6 continentes. Sobre a ótica, né? Ó, sobre a ótica das características históricas e culturais. América, África, Ásia, Europa, Oceania e Antártida. Então, a história e a cultura fazem com que esses continentes sejam respeitados de acordo com o espaço dos povos que ali vivem. Agora, quando se trata de natural, a América permaneceu, a África também, Oceania, Antártida, e a Europa e a Ásia foram juntadas, formando, então, o que se chama de Eurásia. Vocês perceberam que essa divisão ela é muito importante, porque tem a ver, então, com o aspecto natural, com a cultura e com a história. São pontos importantes. Uma outra coisa, então, que a gente não pode deixar de falar, que, além da ligação física que estabeleceu as relações de disputas territoriais e rotas comerciais, o expansionismo árabe, no século VI e VII. Olha para vocês verem, voltamos lá no tempo, né? As cruzadas em direção à Ásia e a Rota da Seda, fortalecendo o comércio entre a Ásia e a Europa. São exemplos de trocas e relações históricas entre os povos dessas regiões. Então, o que nós estamos percebendo? Que depois que a Europa, né, se projetou para o mundo, fatos fizeram com que ela continuasse avançando e impondo mais ainda o seu domínio. E uma das questões que nos chama a atenção, por esse domínio de pessoas para lá, pessoas para cá, mercadoria, é essa rota da seda. Essa rota da seda, tá? Ela é exemplificada por esse mapinha aqui, ó, tá? Então nós temos aí ela por terra, né? Saindo lá de algumas cidades da Europa, como Roterdã, que é o porto, né, lá da Holanda, que é chamado também de Países Baixos, Veneza e Moscou, Istambul, Atenas, e depois adentrando aí, né, na Ásia, Teherã e demais cidades aí ao longo do continente asiático. Em vermelho, por terra, em azul, aquilo que os portugueses mais gostavam de fazer, né? Entrar em alto mar. E sempre contornando a África, a Ásia. Nesse momento aí, as grandes navegações, ou seja, a entrada, né, das navegações em alto mar, ainda não havia acontecido. Por quê? Nós estamos falando de um momento do século XVI e século XVII. As grandes navegações foi a partir do século XV. Então, vocês perceberam? Tanto que nessa época, né, a igreja impunha, então, a questão aí, né, da fé. Né, não entrar em alto mar, devido aí, né, ao mar tenebroso, né? O mar tenebroso era aquele mar que, naquela época, né, a igreja determinava que tinha lá os monstros, né, que iriam engolir as embarcações, tá? Bom, então essa rota, então, né, influenciou bem o começo de todo o domínio da Europa, envolvendo até mesmo países da África e países da Ásia. Bom, avançando nossas ideias, eu tenho uma pergunta aqui que está nesse parágrafo aqui, ó. Vamos lá. É a pergunta de número 18. Nessa pergunta de número 18, eu quero saber uma informação bem simples a respeito do que nós acabamos de falar agora, que envolve essa questão da Europa, pelo ponto de vista
cultural histórico, e a Europa sob o ponto de vista geológico. Cultural histórico, 6 continentes, geológico e natural, 6 continentes. Houve um erro aqui. Tá. Daqui a pouco a gente conseguimos consertar o erro. Vamos ver aqui. Nós chegamos então na questão 18. Vamos lá. Questão 18. Vamos ver ela aqui, visualizá-la. Bom, ela está aqui, ó. Devido a quais fatores a Europa é dividida em 2 continentes? Aí no nosso texto, na página, deixa eu pegar aqui, na página 9, nós temos a resposta aqui, ó. Vamos ver quem gostaria de ler para nós aqui, ó. A partir daqui, ó. Podem fazer a leitura, quem quer participar. Essa é a resposta da pergunta. Então, repetindo. Devido a quais fatores a Europa é dividida em 2 continentes? As diferentes características culturais e históricas do povo que habitam. Do ponto de vista físico, a subdivisão deste bloco em 2 continentes é feita pela utilização de acidentes geográficos, como montes rurais, o Mar Negro e o Mar Cáspio. Ok. Diante dessa resposta, vocês agora devem estar se lembrando. Ah, eu recebi junto ao meu material uma legenda. Essa legenda me informa. Quem tiver com ela em mãos aí, é só acompanhar comigo. Essa legenda, ela informa o relevo, as planícies. Aí temos a planície russa, que é também chamada de planície samártica, planície germano-polonesa, planície da Hungria. Depois partimos para os planaltos, montes Urais, meseta espanhola, montes Peninos, Alpes escandinavos. Depois nós partimos para as montanhas, os Cárpatos, Pirineus, Alpes dinálicos, Apeninos, Cáucaso, Alpes suíços, Pindo e os Balcãs. E os rios, né? Volga, Danúbio, Reno, Ural e os mares que estão aí contornando, né, toda a Europa, tanto que a Europa é formada por várias penínsulas. Lembre-se que península é a extensão de terra que avança para o mar. Então nós temos aqui, ó, as seguintes penínsulas. Vamos ver aqui, ó. Então, vamos conseguir. Ok. Até que foi, mas é só melhorar aqui. Bom, nós temos as seguintes penínsulas. Deixa eu numerar aqui para vocês. Ó, essa aqui vai ser a Península Ibérica, tá? Portugal e Espanha. Aqui eu tenho a Península da Itália, Itálica, né? Ficou um pouquinho fora, mas a intenção é essa aí. Aqui nós temos a Península Escandinava. Eu não tô vendo. Oi? Eu não tô vendo o que você tá mostrando. Não tá circulando aí para vocês? Ah, tá. Agora eu acho que eu vi. É um círculo. Deixa eu só. Eu entendi. Eu vou só. Bom, não sei se agora vai ficar exagerado. Vamos lá. Ó. Aqui, não, mas. Aí, eu estou tentando. Isso é borracha. Apaguei. Nós estamos aprendendo, né? Vamos lá. Agora sim, ó. Beleza. Ó, aqui nós temos então. Opa, nossa, ficou exagerado isso aqui, não ficou? Vamos só diminuir aqui a intensidade do círculo aqui, porque senão vai apagar tudo. Vamos lá. Ó, então aqui nós temos a Península Ibérica, tá? Aqui nós temos a Península. Ele não anda. Mas tá valendo, intenção. Sim, ele iria caminhar. Você vai caminhar. Não caminha, não. Bom, vamos esquecer essa parte aqui. Bom, então essa aqui é a Península Ibérica, tá bom?
Aqui eu tenho a península, vamos ver. Não, é borracha. Aqui nós temos a península, complexo, né? Nós temos aqui a península escandinava, isso. Aqui nós temos a península itálica, onde está a Itália, né? E temos os Balcãs, tá? Essa região aqui, em cima da Grécia. São penínsulas, tá, pessoal? Que vocês percebem, né, que são aí extensões de terras, né, que avançam para o oceano, né? Ok. Bom, e os mares, né, que estão espalhados aí, né? Temos aqui, ó, o Mar da Noruega, o Mar do Norte, o Mar Báltico, o Mar Mediterrâneo, tá? Vocês veem o cursor, né? Passamos sobre a região, não vem? Percebem? Estão percebendo? Sim. O cursor? Sim. Então, tá. O Mar Mediterrâneo, né, o que eu peço aí, o Mar Negro, o Mar Cáspio, o Mar do Norte, o Mar Báltico. Então, vocês vão colocar nesse mapinha físico, que é o segundo, tá? Essas letras, onde se localizam esses mares ao longo aí dos limites aí do continente europeu. Vocês percebem que a Europa ela é toda recortada, né? Isso permite, então, esses mares avançar para o continente, formando golfos. Por exemplo, o Mar Báltico é um golfo, né? O Mar Negro é um golfo, né? Só o Mar Cáspio que não, porque ele está no interior, né? Entre os continentes da Ásia e da África. Bom, avançando aí nossas ideias a respeito do que nós estamos agora trabalhando, relevo. O relevo, então, pessoal, é formado então, por planícies, por conjuntos de cadeias e maciços. Os maciços são os planaltos, e o conjunto de cadeias montanhosas, que são as montanhas. Então, essa legenda que vocês têm aí, ela vai ser distribuída dentro desses círculos que aparecem no segundo mapa, que é o mapa de relevo. Tá? Além de colocar o relevo, por exemplo, como planície, planaltos e montanhas, né? Vocês vão colocar também os rios, que é dentro de uma figura de 6 lados. Tá? Então, o círculo é aquilo que se trata de planície, planalto e montanha, relevo. E aquela figura de 6 lados, hexágono, né? Vocês vão colocar os rios, os mais importantes. Tá? Então, já deixei dentro do mapinha separado o que vocês vão localizar esses espaços aí, para ficar mais fácil. Outra informação que eu quero lembrá-los a respeito dessa visão aqui, ó. Deixa eu localizar aqui. Aqui nós temos uma parte de planície, né, onde é desenvolvida atividades econômicas, lavoura, e temos uma parte de relevo bem elevado. E nessa, olha que interessante, os picos, partes bem elevadas da Europa, são chamados os Alpes suíços. E tudo isso aqui, ó, nesse mapinha aqui. Ó. Vou só ampliar um pouquinho aqui, nós temos uma visão melhor. Buscar mais um pouquinho a imagem. Tá. Bom, então, por esse mapa, vocês conseguem visualizar os rios, conseguem perceber que aonde é verde é a planície. Onde está amarelo são os planaltos. E onde está o marrom, digamos assim, é a parte montanhosa. Então, essa parte ao sul da Europa é onde vocês vão localizar os Cárpatos, os Pirineus, os Alpes Dináricos, os Apeninos, o Cáucaso, o Pindus, os Balcãs. E, para facilitar mais ainda o entendimento para vocês, essa atividade vai ser pedida para fazerem no final da nossa aula. Aqui, ó. Olha que interessante isso aqui. Esse mapinha vai muito ajudá-los a perceber tudo isso aí, ó, que nós estamos mencionando. Ó, não sei se vocês já tinham chegado nessa parte aí da matéria, né? Que eu até menciono no nosso
grupo lá, né, as páginas 13 e 16, mostra para nós, então, aí, ó, uma colinha, né, ó, os Alpes escandinavos, os Montes Peninos, os Apeninos, os Alpes, os Cárpatos, os Balcãs, Pindo, Cáucaso. E interessante que as cores nos mostram dobramentos modernos, são as montanhas, maciços antigos, são os planaltos. E as planícies são as partes planas. Então, não deixem de consultar esse material também, que vai ser, né, solicitado de vocês essa atividade também, no finalzinho do nosso horário, tá bom? Então, vamos avançar aqui, pegando o seguinte raciocínio. Agora nós vamos dar uma agilizada, tá bom? Então, falando de relevo, agora eu quero que vocês observem o seguinte. Só para lembrar, 3 formas de relevo na Europa. Cadeias montanhosas recentes e do sul e do sudeste, que vão do número 8 ao 15, os maciços antigos do norte e nordeste, do número 4 ao 7, e as planícies e terras baixas centrais, do 1 ao 3. Então, o que eu estou mencionando aqui é o trabalho de cartografia. Tá? E para vocês terem uma outra ideia de como a Europa ela é predominantemente formada por planície, né? Ó, dá uma olhadinha nessa imagem novamente, onde está o verdinho. 2/3, né, da população europeia mora nessas regiões aí, ó, tá? Mais plana, né? Que ninguém mora em montanha, né? Isso você mora em locais elevados de baixa temperatura. Então, nas planícies, né, 2/3 da população europeia, um assunto que a gente vai ver mais para frente, quando falarmos da população, né? A população europeia enquanto nas regiões aí de maior dinamismo econômico, grandes centros urbanos, indústrias e agrícolas, atraindo parcela da população. A gente vai falar um assunto que envolve a população europeia em breve. E falando da formação do relevo, então nós temos as bacias sedimentares, são aquelas onde se encontram os planaltos, né, onde o processo erosivo é mais intenso, porque a rocha que formam esses terrenos são mais frágeis, tá? Então, as bacias sedimentares concentram grandes reservas carboníferas na Polônia e na Ucrânia, que é um outro lado econômico que a gente vai ver também. São também cortados por rios navegáveis, muito utilizados como meio de transporte. Então, os rios aí, né, são muito importantes, aí, principalmente o rio Danúbio, que vai até o rio Reno. O rio Danúbio ele deságua no Mar Negro e faz encontro aí com o rio Reno, que deságua no Mar do Norte, cortando aí a Europa ao meio. É possível navegar, né? Bom, diante disso, vamos ver se a nossa perguntinha está pronta aqui. Ela estava, mas nós temos um probleminha aqui. Parece que não se mantém, né, a atividade selecionada. Será a questão pergunta 19, a pergunta 20? Eu vou fazer para vocês. A pergunta 20 seria: quais são as principais planícies europeias? E a pergunta essa, 19. Quais são as principais planícies europeias? E a 20. Quais são os principais planaltos europeus? Então, vamos ver aqui. Vamos visualizar aqui para vocês entenderem aqui. Vamos lá. Na questão 19, quais são as principais planícies europeias? E na questão 20, quais são os principais planaltos europeus? De acordo com o nosso texto aqui. Vamos lá, vamos aguardar ele chegar aqui. De acordo com o nosso texto, na página 9, né, se vocês estão acompanhando aí, nós vamos passar para a página 10. Na página 10, nós conseguimos responder a pergunta 19. Vamos lá. Pergunta 19 está aqui. Ó. Quem pode ler para nós a resposta da questão 19? Posso ler? Sim, pode participar. A planície russa, a maior área plana da Europa, a planície dos Países Baixos e a planície germano-polonesa. Isso. Então, são essas planícies que vocês vão localizar no mapinha de relevo que vocês têm em mãos, tá? Que vai do número 1 ao 3. E dando sequência à nossa pergunta, a número 20. Quais são os principais planaltos europeus?
Bom, aí nós temos, então, esse primeiro parágrafo, eles estão aqui. Ó. Eu gostaria de saber quem é que pode ler para nós essa resposta aí. Pode ler. Calma aí, tá embaçado aqui. Os montes. Os montes rurais. Os montes rurais e ocupação física entre o continente europeu e o asiático, a Gazeta Espanhola, os Montes Peninos no centro-norte do Reino Unido e os Alpes Escandinavos. Então, vocês estão percebendo que os montes rurais, Gazeta Espanhola, Montes Peninos e Alpes Escandinavos, é do número 4 ao número 7 na nossa legenda. Tá? E, para chamarmos a atenção da parte elevada, né, como são caracterizadas as áreas de dobramentos modernos na Europa, que vai ser do número 8 ao 15 na nossa legenda, nós temos aí, ó, né, a resposta a partir dessa parte aqui. Ó, em que podem ler para mim aí, quem puder, por gentileza. Desde essa parte verde ali? Sim, a segunda parte selecionada. Uhum. Teria como você dar um tiquinho de zoom, Wander, fazendo favor? Vamos lá? Aí. Essas áreas se caracterizam pela elevada altitude e instabilidade do relevo devido à sua localização nas bordas das placas tectônicas sujeitas à ocorrência de terremotos e vulcanismo. Não sei se o Eduardo perdeu o áudio, mas se ele quiser repetir, estamos aguardando aí, Eduardo. Eu acho que ele perdeu o áudio. Mas entenderam a resposta, né, pessoal? Bom, então vocês perceberam que nós evidenciamos o quê? Onde as principais planícies, os principais planaltos e as principais montanhas, certo? Isso tudo vai ser localizado no segundo mapa, de acordo com a legenda que vocês receberam. Tá? Bom, seguindo o nosso raciocínio, então podemos dizer o seguinte: que os planaltos são os maciços antigos do norte e do nordeste, as formações montanhosas, onde predominam os dobramentos modernos, formados basicamente por rochas magmáticas. Então, as montanhas são formadas por rochas magmáticas. Você sabe que magmática vem do magma, e o magma vem do interior. Né? Em que momento, né, em que, onde há o encontro de placa tectônica, devido, então, ao magma que se encontra no interior do nosso planeta, que é esse líquido pastoso, né, em elevada temperatura, e quando chega à superfície, esfria-se e vira rocha resistente. É tanto que as rochas magmáticas são aquelas que são usadas para construir casas, alicerces, concreto, que elas são trituradas e viram brita. Né? Então, precisa verem como que é importante trabalhar em uma obra com rochas resistentes. Ao contrário das rochas sedimentares, que nos lembra o quê? Pedra-sabão. É o exemplo que eu posso dar para vocês, ela é frágil. Tá? Por isso essa preocupação, né, com a nossa arquitetura, a nossa cidade, né, os profetas, o adro da Basílica, já foi muito assim depedrado em função de estarem riscados, né, e o próprio tempo também se encarrega, né, desse processo corrosivo. Então, aí entende-se a diferença de uma rocha frágil com relação a uma rocha forte. E, por falar em rochas, né, uma lembrança que nós estamos tendo aí, ó, né? Esse passo a passo aí nos chama a atenção. Em 30 de outubro de 2016, a Itália registrou o mais forte terremoto a atingir o país desde 1980. As vítimas se somaram aos milhares de atingidos pelos 3 terremotos anteriores, que também foram registrados na região montanhosa do centro da península, uma das numerosas zonas de riscos sísmicos da Itália. Então, nós estamos percebendo que a Terra, né, ela é toda trincada. Lembra do 6º ano? Pois é, nós aqui fizemos uma experiência, onde eu pedi para que vocês ficassem
um do lado do outro, né, com as pontas dos dedos, e um forçando a ponta do dedo do outro. À medida que um forçava, a tendência era o braço subir, né? Então, isso é o momento do dobramento, do soerguimento, né? Formação de montanhas. Então, onde vocês estão percebendo aí, por exemplo, placa de Nazca e placa sul-americana. As setinhas estão uma de encontro à outra. Aí forma montanha, a Cordilheira dos Andes. Ao contrário da placa sul-americana com a placa africana, onde as setinhas estão em sentido opostos. Aí não tem nenhuma formação de elevação na crosta oceânica, porque aí já é o mar, né, pessoal? Ao contrário, aí tem um aprofundamento, um distanciamento. Aí são os vales, né, aquáticos, digamos assim, as fossas nasais, né? São um aprofundamento do território da crosta oceânica em função do distanciamento da placa. Então, quando as placas uma vai de encontro à outra, é o momento do dobramento, aí formam as montanhas. Tá? E quando as placas se distanciam, é o momento de formar vales, profundidade. No oceano são fossas marítimas, né? E na crosta terrestre são as montanhas. Tá? Então, quando há o choque de placas, montanhas. Quando há separação, aprofunda o solo, tá bom? E aí tem uma perguntinha aí que eu já tem até a resposta, né, pessoal? De acordo com o cartograma mostrado, terremotos, como os que ocorreram na Itália, são verificados nas áreas. Qual que é a resposta, pessoal? Alternativa B, de encontro de placas tectônicas. Isso. Então, onde há o encontro de placas, acontece, então, que não só a formação das montanhas, mas também dos terremotos, né? É o atrito, né? E esse atrito, então, provoca tudo aquilo que vocês já sabem sobre o assunto terremoto. Bom, vamos lá para a hidrografia. Nós temos aí alguns rios importantes aí, que eu coloquei na legenda para vocês localizarem no mapinha aí. Que é o rio Volga, tá? Ele, vou avançar um pouquinho para o nosso mapa, para vocês visualizarem um pouquinho melhor. Tá? O rio Volga, ele está na planície russa, é um rio muito importante, tá? Que deságua lá no Mar Cáspio. O rio Danúbio, ele deságua aqui no Mar Negro, mas ele contorna vários países da Europa até chegar no rio Reno e depois deságua no Mar Báltico. O rio Ural é um rio importante também, que se encontra, né, aqui, fazendo limites da Europa com a Ásia. E tanto, se eu perguntar a vocês, olha bem essa parte aqui, ó, onde há o fim da Europa e o começo da Ásia. A Ásia, esse tom mais claro. E a Europa, esses tons que estão aparecendo aí, né? Verde, laranja. Então, justamente aqui e a divisão entre aquilo que chama-se de Europa e aquilo que chama-se de Ásia. E essa divisão ela é feita por um planalto cujo nome ele está aqui. Ó. Vamos avançar um pouco aqui. Lê para mim. Qual é o nome desse planalto aqui? Quem consegue? Ok. Então, vocês não podem esquecer. Os Montes Urais, tá, são a divisa entre Europa e Ásia. O aspecto natural. Se eu perguntar, qual é o aspecto natural do relevo que divide a Europa da Ásia? Agora você já sabe. Os Montes Urais. Ok? Alguém me chamou? Eduardo, sim, você perdeu o sinal, né, Eduardo? Foi? A internet daqui de casa caiu. Sim, não, eu percebi que você tinha perdido o sinal, mas aí não tem problema não, tá? Você já restabeleceu e vamos então aqui dando sequência aqui ao nosso trabalho. Para aguardar aqui, voltar aqui a nossa tela. Enquanto isso, bom, continuando aqui nossa... Tá me ouvindo? Sim. Tá ok, que eu perdi aqui.
Mas eu acredito que eu estou voltando aqui. Eu não perdi a conexão, mas eu perdi foi toda a projeção aqui. Wander, você tá em que página mesmo? Bom, nós A estamos na página apresentação 12. foi em branco. Deixa eu ver aqui, o plural não responde. Tá. Bom, vamos deixar ele voltar a responder. Mas vocês estão me ouvindo, não estão? Sim. Sim, tô dizendo. O que está aparecendo para vocês aí? É uma tela em branco para mim. Então tá bom, Voltar ao plural. mesmo. Tá. Vamos aguardar aqui o plural voltar aqui, mas nós estamos conectados, isso é importante. Bom, então, o que eu quero que vocês percebam... Apareceu, Wander. Tá, estou aguardando agora voltar aqui para mim. O que eu quero... Está em processo aqui. O que eu quero agora? Quero que vocês entendam que nós temos um mapa de cartografia, e nesse mapa de cartografia já destaquei para vocês as partes mais importantes de relevo. Nesse próprio mapa, destaquei para vocês as partes Alguém está ouvindo o importantes. que o Wander está falando? Está ainda restabelecendo aqui a tela. Então, falamos de relevo, falamos de hidrografia. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Ok. E falamos, ver se nosso livro também é projetado. Ok. Deixa eu... Falamos também da nossa sequência aqui. Lá na página 13, vamos com calma aqui, para não dar aquele pulo. Vamos lá. Lá na página 13, deixa eu localizar ela aqui. Página 12, ok. Página 13, nós visualizamos, né, os rios importantes. São vários, mas nós visualizamos aí os rios importantes. No nosso na nossa enquete, deixa eu ver se ela isso. Na nossa enquete, então, nós temos aí a pergunta de número 21, né? Nós já respondemos. A de 22 também nós já respondemos. Então, agora vamos para a pergunta de 23, número 23. A pergunta 23 é a seguinte: qual é o objetivo maior de estudar a hidrografia de uma região? Bom, aí na página 12, nós temos a resposta. Vamos localizar aqui agora. Ó. E eu gostaria que alguém respondesse para mim. Eu estou ampliando aqui um pouquinho, tá? E vamos localizar a resposta. Ó. Então, nós temos aí. Eu acho. Pergunta: qual é o objetivo maior de estudar a hidrografia de uma região? Alguém pode ler a resposta para mim? Já está selecionada. Sem dúvidas, entender como a sociedade se relaciona-se a aprimorar os recursos hídricos de forma econômica, irrigação, geração de energia, pesca, abastecimento humano, transporte, mercadoria, pessoas e etc. Então, vocês estão percebendo a importância da pergunta? Qual é o objetivo maior de estudar a hidrografia de uma região? Primeiro, questão do transporte. Segundo, os recursos que tiram da atividade que ali se pode obter. Pesca, irrigação, né, transporte de pessoas. Então, é muito importante essa parte também que envolve a questão da hidrografia. E, somando a próxima, quais rios estão fazendo a conexão leste-oeste do continente com a união direta entre o Mar Negro e o Mar Cáspio? Não sei se vocês recordam, mas eu mencionei esse rio. Eu vou lembrá-los novamente aqui. Ó. Vamos ver aqui. E aí, gente, qual é o rio, quais são os rios que fazem essa conexão Mar Negro ao Mar do Norte? Pode ir? Conseguiram visualizar a resposta? Sim. Da 24? Sim. Pode ler para nós, por favor? A interligação do Danúbio e o canal Reno-Danúbio
e a espinha dorsal dessa rede. Ok. Então, vocês estão percebendo como é importante, né, essa rede que permite toda essa ligação. Então, podemos dizer o seguinte, né, que a elevada altitude e a instabilidade tectônica apresentam a baixa densidade demográfica, mas com importantes atividades econômicas, como a pecuária, o cultivo de frutas e os destinos turísticos. E dentro desse raciocínio, na página 11, vamos localizá-la aqui. Na página 11, na página 11 nós temos uma seguinte informação, que eu quero lembrar vocês aqui dessa informação. Se eu consigo avançar mais um pouquinho. Deu uma parada. Vou aguardar o nosso material voltar aqui, vai ser rápido. Vamos ver aqui, na página 11, eu quero fazer vocês observarem aqui uma questão. Vou pegar o nosso material novamente aqui, tá? Costuma ele dar uma saidinha, mas ele volta. A gente força ele a voltar aqui. Na página 11, vamos ver, aqui, eu quero essa página aqui. Eu quero que vocês façam para mim a seguinte observação. Na página 11, temos exemplo de dobramentos modernos, os Alpes suíços. Oi, pode falar. O meu celular agora, nesse momento, ele está 1%. Então, se eu sair é porque ele descarregou. Vou lá buscar meu notebook, tá? Não, pode ficar tranquilo. Se você perder a aula, ela está sendo gravada. E depois eu posto ela no nosso grupo, tá ok? Aí você pode revê-la novamente, tá bom? Tá bom, obrigado. Ok. Pessoal, na página 11, gostaria que vocês observassem para mim. Um segundinho. Gostaria que vocês observassem aí na página 11 os Alpes suíços, tá? Deixa eu só colocá-la aqui mais avançado. Os Alpes suíços, como topo das montanhas pontiagudo, coberto por neve devido às baixas temperaturas e em regiões de elevada altitude. Nós agora vamos, com essa imagem, começar a relacionar altitude, temperatura, tá? e latitude. Volto a falar nisso daqui a pouquinho. Mas não se esqueçam dessa imagem, que ela vai ser importante, tá? Para a gente lembrar. E fechando a questão da hidrografia, né? Nós temos essa imagem mostrando essa ligação importante do rio Danúbio ao rio Reno, com o encontro do rio Meno, que liga o Mar Negro ao Mar do Norte, passando por cidades importantes aí. São capitais, até algumas capitais de alguns países que vocês vão localizar naquele trabalho lá, as capitais, né? Belgrado, Budapeste, Viena, Munique, chegando até Roterdã. É um porto importante dos Países Baixos, também chamado de Holanda. E finalizando, nós temos aí, né, uma imagem de um reservatório, né, para geração de energia, localizado aí na Noruega. Tá? Então, com relação à hidrografia, importantes recursos para a sobrevivência da humanidade, os rios. A gente não pode esquecer isso. Os rios de pequena extensão e bem distribuídos pelo território, em sua maior parte da região de planície, então, a maior parte dos rios, né, se encontram planícies, tá? E já na página 14, nós temos aí dados importantes, né, do transporte fluvial no continente europeu. Que nos mostra, por exemplo, de acordo com o texto, são mais de 30 mil quilômetros de canais na Europa Ocidental, conectando centros industriais e populacionais, que é um assunto, quando a gente for falar da população, não vamos lembrar disso. Frota fluvial composta de mais de 12 mil navios, com capacidade de transporte acima
de 11 milhões de toneladas, 12% da mercadoria nos países que têm rios navegáveis, ou seja, onde tem rio, a produção, 12% da produção é via navegação, e não terrestre nem ferroviário, né? O transporte fluvial é o mais sustentável. São utilizados para geração de energia elétrica também, né? Exemplo, da Noruega, essa imagem que a gente está vendo aí, sexto maior produtor de energia hidrelétrica do mundo, pretendendo expandir a capacidade produtiva de suas barragens, tornando-se uma bateria ambiental da Europa. Olha que interessante, né? Preocupação ambiental. Embora nós vimos, né, também lá no capítulo do C4, no primeiro capítulo, que vai ser cobrado em exercício, daqui a pouco eu estarei falando sobre isso, né? Me lembrem aí, a gente sabe que no momento em que é construída uma represa, há ali uma destruição ambiental, tanto da fauna quanto da flora, né? É um prejuízo ambiental. Mas em termos de produção de energia limpa, aí já é eficiente, tá? Só para lembrá-los. Agora nós estamos em um quadro, né? O quadro dos principais rios europeus e suas características. Bom, nós temos o primeiro, o rio Sena, né? Depois nós temos o rio Tamisa, logo em seguida o rio Reno, o rio Pó, Danúbio e o Volga. A gente sabe que todos eles são importantes, mas tem aqueles que sobressaem mais em relação aos que estão aí. Por exemplo, o rio Sena, ele tem uma importância. Para começar, a extensão dele, 776 quilômetros de extensão. Ele se encontra na França, tá, pessoal? O rio Tamisa, ele tem uma extensão de 346 quilômetros de extensão. Se encontra no Reino Unido. O rio Reno é um pouco mais extenso, 1.283 quilômetros de extensão, se encontra na Suíça. Quando eu falo se encontra, é porque nasce lá, tá? O rio Pó, com 652 quilômetros de extensão, na Itália. O Danúbio, mais extenso também, com 2.850 quilômetros de extensão, na Alemanha. E o Volga, com 3.740 quilômetros de extensão, na Rússia. Então, esses rios, tá, são muito importantes. E algo que nos chama a atenção é o seguinte: se a gente for ler cada característica, vai falar onde eles nascem e onde deságua. E uma outra questão: esses rios foram muito poluídos no passado, na época da Revolução Industrial. E eles hoje passaram por um processo de despoluição. Vocês veem o próprio texto informa isso aí, né? E muito poluído na época da Revolução Industrial, e depois se fez um trabalho, né, de despoluição. Primeiro é o Sena, né? Muito poluído em 1960, já nos anos de 1900 na atualidade, passou por um processo de despoluição. O rio Tâmisa, da mesma forma, né? Na década de 60, muito poluído, e hoje também já passou por um processo de despoluição. O rio Reno, pela mesma forma, também já foi um rio que passou pelo processo de despoluição. A gente pode observar, sempre nos chamando a atenção, aqui, ó. Investiu em sua despoluição. Aqui, ó. Iniciou um programa de despoluição. Aqui também, importante processo de despoluição. Vocês estão percebendo? Foram rios muito poluídos no passado, né? E hoje passando por um processo de limpeza. Isso é nas tá? Saúde, né? O rio Pó, o mais importante dele é que ele se localiza nas cidades mais importantes da Itália, Turim e Milão, importantes centros industriais da Itália, tanto que Turim é a sede da Fiat, tá? Fiat, não sei se você sabe, mas Fábrica Industrial Automobilística Turim, tá bom? A sigla Fiat, Fábrica Industrial Automobilística Turim. Danúbio, um rio muito importante também, né? É o segundo rio mais extenso da Europa, né? Falei a extensão dele para vocês. Ele tem aí, né, um grande movimento, né, de cargas e passageiros.
também é uma rota de comércio e comunicação, e ele passa por vários portos, né? Os portos que ele passa, Belgrado, Budapeste, na Áustria, né? Então vocês estão percebendo a importância do Rio Danúbio que liga, que passa, né, ao longo de todo a parte central da Europa. E por último, esse rio mais extenso, né? Onde 60% da água do Volga são provenientes do derretimento das geleiras, né, onde se encontram a Rússia, bem ao norte da Europa. E o rio Volga, no momento, né, que as águas não estão congeladas, é possível, então, utilizar suas áreas de irrigação, geração de energia elétrica e também de transporte. E aí, representa mais da metade do transporte fluvial de toda a Rússia. Aí vocês estão dando a importância do rio. A atividade é essa, né? É para fazer, assim que for possível, tá bom? E para a gente finalizar os estudos de hoje, é essa parte que envolve clima e vegetação, da página 17, tá? Aí tem aquelas palavrinhas, né? Latitude, altitude, maritimidade e continentalidade, e as correntes marítimas. O que a gente pode dizer, assim, resumidamente disso tudo isso? Maior parte do seu território localizado na zona climática temperada do norte. Quando eu falo zona climática temperada do norte, é porque a Europa está entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico. Então, ali é a região temperada da Terra, tá? Uma pequena área localizada na zona polar ou glacial norte, acima do círculo polar. É uma característica importante que torna o clima da Europa diferente do restante, né, da América, digamos. Aí vamos aos fatores, né? Os fatores climáticos que atuam no continente europeu. Latitude, estamos vendo aí, né? Altitude, maritimidade, continentalidade e correntes marítimas. Com relação à latitude, é importante, determina a zona térmica, né, da região, tá? Ou seja, está entre o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Ártico. Então a temperatura aí, ela é diferente, não é tão quente, não tão fria, temperada, deixa eu falar, clima temperado. A altitude, que nos chama a atenção, é essa questão, quanto mais alto, menor a pressão atmosférica, ou seja, menos oxigênio, tá? E quanto mais baixo, aí sim, maior vai ser a pressão atmosférica. Então, quanto mais sobe, menos oxigênio. E menos oxigênio e baixa temperatura. A maritimidade e a continentalidade, ela tem a ver, então, com a questão aí dos invernos, né? Menos rigorosos e maior índice pluviométrico devido à presença, né, da umidade, que faz com que, então, né, nas regiões próximas do mar, com invernos menos rigorosos e maior índice pluviométrico, no interior são mais secas e com invernos frios. E com relação à maritimidade, né, a corrente do Golfo, como eu falei para vocês, né, são rios de água quentes que passam, que saem da América Central, região ali do Caribe, né, México e demais países da América Central, e esse rio de água quente vai em direção à Europa, que é a corrente do Golfo. Então, são águas quentes que temperam e diminuem as baixas temperaturas na época do inverno no continente europeu, tá bom? E de uma observação, né, que até fala aqui, evitando o congelamento das águas no litoral dessa região, principalmente nas Ilhas Britânicas, dos Países Baixos e da Península Escandinava. Por que Holanda também é chamado de Países Baixos? Bom, uma parte da Holanda, pessoal, é abaixo do nível do mar. Então eles fizeram paredões, né, de concreto, como se fosse uma represa. Só que uma represa não para represar água para um local de terreno rebaixado. É o contrário. É um paredão para segurar a água do mar e não invadir a parte baixa dos Países Baixos, que é também chamado de Holanda. Depois pode falar nisso quando a gente vai falando sobre alguns países que a gente vai, em breve, nos próximos assuntos, estar mencionando. E,
Chama a atenção de vocês agora desse quadro, ó, tipos climáticos. Aí nós temos aí as cores e o clima. Então nós temos o clima temperado oceânico, que é o de marrom claro, o subpolar, que é o roxo, o semiárido, que é o amarelo claro, o temperado mediterrâneo, que é o laranja, o temperado continental, o verde claro, e o rosa é o polar. Cada clima aqui relaciona-se com uma vegetação. Então, se nós formos comparar os dois mapinhas, né, eu posso dizer o seguinte: onde nós temos aí o clima temperado oceânico, é onde nós temos tundra e floresta temperada. Onde está o clima subpolar, aí temos um pouco da tundra e já a floresta de conífera, que é essa em forma de pinheiro. Aí vocês devem estar se recordando. Então aquela folha de vegetação, que é para eu montar, né, a vegetação na Europa, então nós temos aí, ó, se vocês pegarem a folha de vegetação, vocês vão ver que a letra A é a tundra, aquela folha do material, tá bom? A letra A é a tundra, a letra B é as florestas de conífera, que são formadas por pinheiros, né, ó, norte da Europa, e também tem a letra B aí, na imagem, folhas em forma de agulha. Bom, o semiárido, né, nós temos aí as estepes e pradarias, né, estepes são pequenas árvores e pradarias são, lembra mais uma grama. O temperado mediterrâneo, nós temos a vegetação mediterrânea, que são árvores, também de pequeno porte. O temperado continental são as florestas temperadas. E o polar vai ser a floresta de conífera, porque lembra o pinheiro. Tá? E diante dessa mistura, né, de informações, nós temos aqui, ó, falando um pouquinho da tundra, onde ela acontece e como ela é, as florestas de conífera, onde ela se encontra também, como ela é, sua característica de forma, a temperada, as estepes e pradarias, né, como eu falei, lembrem as gramas, né, e a vegetação mediterrânea são árvores de pequeno porte, lembra muito do nosso cerrado, tá? Do nosso país. Então, resumindo, a tundra é de clima polar, predomínio de musgos, linhas e gramíneas. A floresta de conífera, sul da zona polar, floresta boreal, composta de coníferas, que são os pinheiros, muito aproveitada para a produção de celulose na indústria de papel. A floresta temperada, parte central do continente, com árvores de grande porte até pequenos arbustos. Espécies caducas perdem suas folhas no outono e no inverno. Estepe e pradaria, ao sul da floresta temperada, formações vegetais herbáceas em locais de clima mais seco. Vegetação mediterrânea, próximo ao mar Mediterrâneo, pequenos arbustos e espécies rasteiras e máquinas, como árvores e arbustos. Tudo que eu falei está nesse quadro, tá? Bem sintetizado aí. E os setores, né, naturais, como o clima, o relevo, o solo, estão relacionados à diversidade de formações vegetais do continente. Então, nós estamos percebendo, né, que todas essas informações somam-se, né, a esses dois quadros, o de clima e o de vegetação. Então, para entender tudo isso aí, por isso que eu passei para vocês aquela folha, né, com as vegetações características da Europa, de acordo com o clima, envolvendo aí todas essas observações aqui, ó, né, os fatores, né, latitude, altitude, maritimidade, continentalidade e as correntes marítimas. Tá? Nós temos também essa parada obrigatória, tá, que eu peço que vocês façam. Então, nós temos a parada obrigatória da página 20 e a parada obrigatória da página 16 e 17. Não, se for possível fazer, façam, porque eu sei que nós temos agora que falar do nosso exercício, certo? Estão todos aí acompanhando? Sim. Sim. Ok, então vamos lá. Sim. Então vamos lá falar do nosso exercício agora. Antes de falar do exercício, só para lembrá-los, que, deixa eu ver aqui, tem um branco total aqui. Peraí.
Vocês estão me ouvindo, né? Sim. Está me ouvindo? Tá. Então vamos lá rapidamente. Quanto ao nosso exercício, o que vai acontecer? Nós vamos fazer na nossa aula do dia 18, próxima quinta-feira, tá bom? E a matéria vai ser a seguinte: vocês vão fazer a leitura do primeiro capítulo do C4, que fala dos recursos, tá? Como os naturais, os recursos naturais renováveis, os recursos naturais não renováveis. Bom, é o primeiro assunto do C4, é o capítulo 1. Então, vocês vão fazer as leituras e eu vou fazer o seguinte. Acredito que de 9 horas até 9h40 vocês consigam fazê-lo. Então, eu vou pensar direitinho, vou estruturar todo esse horário, tá bom? E aí a gente vai trocando ideia no nosso grupo, tá? Porque eu sei que daí para frente outras ideias vão surgindo e eu quero somar, né, aquilo que vocês querem me passar com a minha prática, tá? Com relação à questão do tempo. Para que, como já Eduardo mencionou, que a partir do momento que ele pedido a vocês para fazer, vocês conseguem fazer e enviar naquele período que corresponde ao horário de fazê-lo, né? Passou disso, você não consegue terminar e nem enviar, nem. Wander, Oi, pode falar, Eduardo. essas folhas que você deu para a gente no dia da escola, é para enviar ela no portal? Ótimo, eu também ia falar isso aí. Todo esse material com mãos, vocês vão fazer. Qualquer dúvida pode me perguntar no grupo que eu respondo, tá? Assim que eu visualizar. Vocês vão fazer e vão colar no caderno. E depois eu vou abrir aqui uma atividade solicitando o envio das imagens desse material. Porque agora parece que vocês conseguem colocar todas essas imagens num único arquivo, né, que é o PDF, né, e manda, e eu consigo ver todas as imagens através da postagem do envio do PDF, não é isso? Isso. Ok, então tá bom. E para finalizar, deixa eu ver aqui, eu tenho aqui um vídeo de 3 minutos que vai relaxar um pouquinho tudo aquilo que nós... Relaxar sim, vai ficar diferente, tá bom? Mas preste bem atenção na letra da música, que tem a ver com tudo isso que nós falamos aqui agora. Vamos ver se nosso vídeo vai entrar aqui. Se der certo, vai ser legal. Vamos ver. Aguardando ele aparecer aqui para nós. Ok. 4 minutos para terminar nossa aula, vai dar certinho. Vamos ver. Agora estou esperando ele iniciar. O título é Aspectos Físicos da Europa.
E aí, pessoal? Entendeu a mensagem? Sim. E aí, acharam interessante? Uhum. E aí, vocês viram que nesse vídeo, né, através de uma música aí, foi falado aí, né, de tudo aquilo que nós falamos, da parte de relevo, da parte da hidrografia, né? Wander, Muito interessante, muito legal. Sim, pode falar. depois você me fala o vídeo aí, porque não sei se foi só pra mim, mas o áudio saiu meio, sei lá, estourado aí, não deu pra entender nada que o cara falou. Sim, mas os demais conseguiram entender, né? Eu consegui. Eu Tá. consegui. Tá. Bom, como eu já falei para vocês, né? Nós estamos agora encerrando a nossa aula, foi tudo gravado, né? Vou postar no nosso grupo, tá bom? E eu, localizando esse vídeo, eu envio também separadamente no nosso grupo, tá bom? Bom, pessoal, é isso aí. Qualquer dúvida que vocês tiverem, não deixem de solicitar, né, no nosso grupo, tá? Eu agradeço a vocês pela participação e qualquer dúvida, como já falei, faça contato no nosso grupo. Assim que eu visualizar, eu respondo. Então, agradeço a participação e até a nossa próxima aula com o exercício que a gente vai, ao longo da semana, no nosso grupo, ver o melhor horário, dentro do nosso horário, para fazê-lo. Tá bom? Então, fique com Deus, até a próxima aula. Tchau. Tchau. Tchau, Wander. Tchau. Wander. Tchau. Até a próxima.